E aí, gentens e gentens, como estamos? Mais um tempinho aí de quarentena, hoje falando da cozinha. Quero saber, contem pra mim, primeiro comentário, como vocês estão passando nesta quarentena? Tá difícil, ficar gravando videoaula é muito difícil, gente. Eu não olhar pro rostinho de vocês, a gente não ficar debatendo, eu aqui falando sozinha igual louca. Não que eu não fale sozinha igual louca sempre, mas aqui especificamente está sendo bem difícil. Mas vamos chegar de guero-guero e falar o que eu vim fazer aqui. Hoje nossa aula, como vocês bem sabem, é sobre satisfação. Então eu vou puxar aqui, só vim dar um oi aqui maior zona, mas vocês já sabem como é. Eu fico aqui no cantinho falando com vocês enquanto a aula roda. Então vamos falar sobre satisfação no trabalho. Primeira coisa que eu queria, né? Nossa última aula foi sobre motivação e eu queria saber de vocês. Qual que é a diferença de satisfação e motivação? Porque é muito comum, eu escuto muito, principalmente dos projetos especiais, os alunos falando, professor, eu queria aplicar uma pesquisa de motivação, ou eu queria aplicar uma pesquisa de satisfação, professor, eu queria saber como eu faço para os meus, para o pessoal da minha equipe ficar mais motivado, ou como eu faço para o pessoal da minha equipe ficar mais satisfeito. Então, eu percebo que vocês não sabem muito essa diferença. Qual que é a diferença para vocês agora, antes da aula começar, de motivação e satisfação? Seguinte, a motivação, como a gente já viu, é aquela tensão que faz com que a gente vá, então a tensão vai ser uma necessidade, que faça com que a gente tenha uma ação para satisfazer uma necessidade. A satisfação já é essa percepção do atendimento dessa necessidade. Então, a gente vê que tem uma diferença, A motivação vai ser, então, o desejo. Então, quando vocês me perguntam, professora, como eu faço para as pessoas ficarem mais motivadas? O que vocês estão me perguntando é, Ju, como eu faço para que as pessoas tenham mais necessidade, mais interesse pelo trabalho? Outra coisa é, Ju, como eu faço para atender essa necessidade das pessoas? Então, primeiro, vocês precisam saber qual é a necessidade dos seus funcionários, dos seus empregados, Eu queria que vocês pensassem qual que foi o melhor trabalho que vocês já tiveram, a melhor experiência de trabalho que vocês já tiveram. E o que tornava essa experiência tão especial? Era a relação com os seus colegas? Era a tarefa em si? Comenta aqui para mim, no vídeo, qual foi o trabalho mais especial que vocês já tiveram e o que tornava ele tão especial? Para as pessoas mais pobres, o salário, ele realmente dá satisfação para o trabalho, mas até o nível de satisfazer aquelas necessidades mínimas. Depois de um certo nível de satisfação, o trabalho, o salário, ele já não é mais motivador, ele não traz mais satisfação para aquelas pessoas depois que elas atendem essa necessidade mínima do trabalho. E aí, pensando agora no conceito de trabalho, de satisfação no trabalho. O que é satisfação no trabalho? Qual que é o conceito de satisfação no trabalho? A satisfação no trabalho, para Luke 76, é um estado afetivo positivo resultante da apreciação do emprego ou das experiências ligadas a esse emprego, a esse trabalho. Então, foco. Satisfação no trabalho é um estado afetivo positivo. Então a gente já pode perceber que ele tem natureza afetiva e ele é influenciado sim por crenças, valores, possibilidade de desenvolvimento no trabalho, então por outras questões. E ele é uma variável, quando ela vai ser estudada, vocês vão perceber que é uma variável muito complexa, porque ela vai ser o somatório de diferentes elementos para o empregado. Ela vai ter uma percepção única do sujeito, então uma coisa que a gente percebe ao longo da pesquisa é que 90% de uma equipe pode estar satisfeita, mas pode ser que uma pessoa não esteja. Então, e aí quando a gente vai medir, a gente pode medir tanto por aspecto geral, fazer uma pergunta assim, você está satisfeito com o seu trabalho? Como ela pode ser uma pergunta específica, falando, você está satisfeito com a relação com seus colegas? Você está satisfeito com o seu salário? Você está satisfeito com a possibilidade de promoção? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação,
A gente tanto pode trazer o trabalho de forma geral para essa pessoa, perceber a satisfação geral, como em itens. E por incrível que pareça, algumas pesquisas têm demonstrado que é mais efetivo perguntar de modo geral para esse empregado do que por categorias. Vocês acreditam? Porque a gente pode pensar que, no fim das contas, não interessa muito saber se ele está satisfeito em algumas categorias, mas se de modo geral ele está satisfeito, porque é isso que vai influenciar, ter reflexos no trabalho dele como um todo, que é como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E a gente vai perceber também em alguns estudos que a satisfação, ela transborda a satisfação pessoal do sujeito. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que ele já é uma pessoa naturalmente insatisfeita com a vida, com as relações pessoais dele, isso vai passar para o trabalho. Então, por mais que eu dê condições como gestora para ele ainda assim não vai se sentir satisfeito. A gente vai ver, então, que esses estudos vão indicar que quando a pessoa tem uma autoavaliação positiva dela mesma, né, ou seja, ela acredita nas potencialidades dela, ela acredita nela, ela é mais satisfeita no trabalho do que aquelas pessoas que têm uma autoavaliação negativa. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece, todo mundo conhece, é sempre negativa? Ai, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Essas pessoas tendem a ser mais insatisfeitas no trabalho do que aquelas pessoas que são, não, vai dar certo, a gente vai conseguir e tudo mais. Então, aí, ó, já temos um indicador aí para fazer alguns testes em processos seletivos para a gente ter pessoas que possivelmente vão ser mais satisfeitas no trabalho, né? Tá? Com relação ao histórico, quando a gente vai falar de satisfação, inicialmente acreditava-se, né, na administração científica, que as pessoas só ficavam satisfeitas no trabalho se elas recebiam bem. Então, só a variável salário é que realmente traria um estado afetivo positivo com relação ao trabalho. Depois, com a Escola de Relações Humanas, que a gente também já falou lá em motivação, eles começaram a dar maior ênfase com relação ao relacionamento das pessoas, com os colegas, com a chefia. Então, ele vai dizer assim, que as pessoas vão estar satisfeitas quando as relações humanas delas dentro do trabalho forem satisfatórias. E aí a gente também agora vai passar para uma escola que chama Escola de Desenvolvimento, que vai falar que a satisfação no trabalho, ela não depende exclusivamente dessas relações satisfatórias, não. Ela também vai passar por essa percepção individual do sujeito, pelos valores, pelas crenças daquele sujeito e como ele se percebe dentro do trabalho, né? Que é como a gente viu no slide anterior. Tá. Como que as teorias vão estudar? Então, a gente tem Luke, que é uma grande referência para a satisfação no trabalho, e ele vai categorizar as possibilidades de satisfação. Então, primeiro ele vai falar, olha, podemos estudar satisfação de modo geral para o trabalho, a gente pode estudar satisfação no trabalho com relação ao salário, a questão da equidade do salário, lembra de Adams também estudando sobre motivação? Então, as pessoas estão mais satisfeitas, elas têm um estado, uma natureza afetiva positiva do trabalho, quando ela percebe que o esforço dela, o que ela recebe por aquele salário, é a mesma coisa que o colega, que faz o mesmo esforço, recebe de salário. Possibilidades de promoção, reconhecimento, benefícios, relação com a chefia, relação com os colegas, as condições do trabalho, físicas mesmo, se eles estão satisfeitos com aquilo, e satisfação com a organização como um todo, né? Como que a direção, as políticas do trabalho, elas acontecem, essas pessoas estão satisfeitas com isso. Já Ackman e Yoldon, que é uma outra teoria muito válida, né, e que muitos estudos de satisfação estudam essa escala, eles vão trazer 5 características para a satisfação no trabalho, que vai ser a variedade de tarefa, então não é uma tarefa monótona, cansativa, que seja repetitiva, então vai ser uma tarefa, né, para a pessoa se sentir satisfeita com o trabalho dela. Ela tem a possibilidade de fazer multitarefas, que vai trazer possibilidade de criatividade, de estímulo a várias questões, a várias potencialidades do sujeito. Quando a pessoa se identifica com a tarefa, ela é mais satisfeita, sim, ou seja, eu sou responsável por aquele produto, então por aquela parte do processo. Eu começo e termino
naquele processo. Então, quando a gente vai desenhar cargos, a gente pensa em toda essa variedade, em todas essas 5 questões, para que a pessoa seja mais satisfeita com o trabalho dela. Então, primeira coisa, vai ser uma tarefa multifuncional, vai ser um cargo onde a pessoa vai executar diversas tarefas, vai ser um cargo onde a pessoa vai se apropriar de alguma parte do processo ou de um processo como um todo. Então, ela vai começar e terminar aquela atividade. Ela tem que perceber a importância daquela atividade para o sujeito e para a organização. Ela vai ter que ter um mínimo de autonomia, independência para ela realizar aquela tarefa. Então, ainda que ela tenha uma série de tarefas para cumprir, ela vai poder escolher por qual ela vai começar, ela vai poder determinar a ordem com que aquela atividade vai acontecer e a possibilidade também de feedback, né? Falar se ela está fazendo certo, verificar que as pessoas, né? Porque o feedback não deixa de ser, em muitas vezes, um reconhecimento por aquele trabalho. Então, fazendo um parênteses aqui para vocês, que eu adoro fazer parênteses, eu já estudei muito tempo sobre jovens trabalhadores, principalmente jovens trabalhadores mais carentes. Acho que a Quinta de Baixo, uma Cruz Vermelha, não vou lembrar, mas lá em BH tem várias escolas profissionalizantes que são aqueles jovens aprendizes, né? E quando a gente vai estudar a satisfação no trabalho, a gente vê o tanto que esses jovens são satisfeitos, porque eles fazem várias tarefas, né? Então, desde servir cafezinho, tirar xerox, organizar uma sala, receber, às vezes, algum cliente. Eles fazem um trabalho do começo ao fim. Vou dar o exemplo, por exemplo, daquele Posso Ajudar, do banco. Normalmente, o jovem aprendiz, quando trabalha em banco, trabalha com isso. Então, ele é responsável por separar aqueles envelopinhos de cheque, dinheiro, que quando a gente vai fazer depósito. Ele é responsável por fazer o café. Ele é responsável por atender as pessoas naquelas atividades mais simples, por direcionar as pessoas para o local certo. Então, quando a gente pergunta para eles, por mais que para a gente, né, sejam atividades super simples, eles estão super satisfeitos, porque eles falam assim, Ju, quando eu não vou para o trabalho, meu gerente fica louco se eu ficar doente ou no dia, porque esses trabalhadores, eles trabalham de segunda a sexta, mas um dia na semana eles têm que ir para essa escola profissionalizante. Então, no fim das contas, eles trabalham no local 4 vezes por semana. E aí eles falam, nossa, o dia que eu não vou, que eu tenho que vir para a escola, meu gerente fica doido, porque quem que vai organizar o papel, quem que vai atender as pessoas, a agência fica lotada porque eu não faço encaminhamento. Então, por mais que sejam tarefas simples, aquele indivíduo, ele percebe o significado daquela tarefa. Ele tem o feedback daquele gestor e por mais que a tarefa dele seja rotineira, né? Então, por exemplo, ele tem que colocar os envelopes primeiro do que, né, no final da agência, no final do dia de atendimento. Ele tem uma lógica para fazer aquilo, mas ele sabe que aquilo é importante. Então, apesar dele não ter tanta autonomia, ele percebe, né, que ele faz tantas atividades que aquele trabalho tem significado para ele e por isso ele é satisfeito. Então, quando a gente, né, no caso, quando eu fazia pesquisa, eu usava essas 5 dimensões. E a gente via como que multitarefas, identidade, significado, autonomia e feedback é importante para o sujeito perceber com satisfação. Enquanto eu vou falando, vou contando esses casos, eu espero que vocês percebam nas experiências de vocês se vocês tinham essas 5 funções ou o que faltava na sua tarefa que te deixava insatisfeito, ou se não, se isso não tem nada a ver, se vocês não precisam de nada, de nenhuma dessas variáveis aí para se sentirem satisfeitos no trabalho. Então, gente, quando o empregado ele está insatisfeito com o trabalho, ele pode ter 4 comportamentos que são baseados em 2 vertentes. Então, ele pode ter um comportamento ativo ou passivo, destrutivo ou construtivo. E isso vai fazer com que ele possa ter 4 comportamentos. Então, o primeiro deles, vamos pensar no comportamento ativo destrutivo, vai ser a saída. Então, o comportamento dele é sair da organização, porque ele está insatisfeito, ele pede demissão e ele deixa essa organização. Quando é um comportamento passivo destrutivo, que, né, em termos de gestão é o pior deles, é quando o empregado ele tem uma postura negligente.
Então, ele está insatisfeito, ele deixa acontecer, trabalha mal, falta bastante, chega atrasado, entrega de qualquer jeito. Ele tem muitas vezes, desvios comportamentais, que a gente já estudou sobre isso. Então, ele é muito ruim para a organização. Quando ele tem um comportamento passivo construtivo, ele tem a postura de lealdade. Ele está insatisfeito, ele está vendo que não está legal, que ele não está feliz, mas ele continua fiel à organização porque ele acredita que vai passar, que é só uma fase, que ele está insatisfeito por um pequeno período, mas que isso vai passar, então ele continua fazendo as entregas dele, mas ele não se move para mudar aquela situação. E aí, quando ele tem um comportamento construtivo ativo, a gente vai chamar de voz, é quando o empregado ele se movimenta para mudar. Então, ele vai conversar com a diretoria, ele vai se vincular a algum sindicato. Então, são possibilidades de tentar mudar aquela situação. Ele permanece na organização e ele tenta mudar aquela situação. Então, segunda perguntinha para vocês, coloquem aqui no comentário. Quando vocês estão insatisfeitos no trabalho, qual que é a postura de vocês? Saída, negligência, lealdade ou voz? Conta aqui para mim. Como a gente estudou em comportamento organizacional, tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz é para que a gente consiga ter maior produtividade, maior cidadania organizacional, maior satisfação com o cliente, menor absenteísmo, rotatividade e menor desvio também de conduta. Quando a gente tem satisfação no trabalho, essas são também as consequências. As pessoas, quando elas estão satisfeitas no trabalho, elas produzem mais, as pesquisas todas indicam. Quando elas estão satisfeitas no trabalho, elas têm maior cidadania organizacional, que significa que elas se colocam mais para o trabalho, elas estão mais dispostas a assumir novos desafios, elas são mais altruístas, voluntariosas, que é isso que a organização espera também da gente. Naturalmente, elas tornam os seus clientes mais satisfeitos, clientes internos e externos, porque elas falam melhor da organização, elas falam bem da organização para o empregado, elas são mais sorridentes, elas são mais prestativas com os clientes e isso traz retorno também financeiro. Absenteísmo e rotatividade, as pesquisas vão indicar que a gente tem uma variável de mercado, ou seja, se o mercado tiver com alto desemprego, ainda que as pessoas estejam insatisfeitas, elas não vão sair e elas não vão se atrasar tanto, nem tomar tantas faltas no trabalho, porque elas vão ter medo de perder o emprego. Mas a gente verifica que quanto maior a escolaridade da pessoa, mais isso tem validade no sentido de que ainda que tenha um alto nível de desemprego, as pessoas vão pedir para sair sim e as pessoas vão ter maior nível de absenteísmo, porque elas acreditam que elas vão encontrar outro emprego. Mas quando a escolaridade é baixa, nem sempre uma alta insatisfação vai fazer com que a pessoa atrase ou saia do trabalho. E aí, por fim, os desvios de conduta também são válidos. Quanto mais satisfeitas as pessoas estão, mais difícil, mais improvável é que ela tenha um desvio de conduta. Então, que ela furte algum material da empresa ou que ela disponibilize alguma coisa, alguma informação sigilosa para outras empresas, ou que ela fale mal da organização em outros locais. Então, a satisfação no trabalho vão ter todos esses resultados aí para a organização. Mas os gestores, gente, não se tocam. Então, uma pesquisa feita com 262 empresas mostra que, apesar de 86% dos gestores acreditarem que tratam bem os seus empregados, só 55% dos empregados concordam com isso. E também 55% dos gestores acreditam que seus empregados estão satisfeitos com o trabalho, sendo que apenas 38% deles dizem que efetivamente estão satisfeitos. Por isso que eu falo que a pesquisa de satisfação ela é tão importante, a recorrência dela é tão importante dentro das organizações, porque as pessoas gostam de dar opinião e é por meio da opinião das pessoas que a gente vai conseguir alguma mudança positiva.
que às vezes é muito simples. São questões muito fáceis de resolver dentro da organização e ela nem se dá o trabalho de perguntar para o empregado. É claro que a pesquisa de satisfação tem que ser quando os gestores estão efetivamente dispostos a trazer alguma mudança, né? Porque perguntar só por perguntar, criar uma expectativa para as pessoas que algo vai ser mudado, sendo que a organização não tem a menor intenção de fazer essa mudança, não é interessante. Mas é sempre importante a gente dar uma devolutiva para os empregados para aquilo que eles estão questionando e que não é possível de ser feito naquele momento. Então, vocês, futuros gestores, né, donos de organização aí, estou profetizando na vida de vocês, façam pesquisa de satisfação com os empregados, ok? Aí, para a gente terminar a nossa aulinha de hoje. A satisfação no trabalho é uma percepção determinada por várias variáveis, como a gente já viu hoje, mas ela pode ser uma percepção individual, grupal ou organizacional. A gente pode fazer esses 3 níveis de pesquisa, apesar de que, como eu falei no início da aula, é uma percepção do indivíduo, ele pode fazer uma percepção com relação ao seu trabalho individualmente, como ele está satisfeito, com relação ao grupo dele de trabalho ou com relação à organização como um todo. No Brasil, as pesquisas demonstram que isso está muito relacionado com valores, percepção de justiça, suporte organizacional, trocas sociais, né? Porque o nosso país, o Brasil, ele é muito caloroso, as relações pessoais, ela tem um impacto muito forte dentro da satisfação no trabalho, que é diferente das pesquisas no exterior, onde as relações pessoais não têm tanta influência sobre a satisfação. A satisfação vai ter forte ligação com políticas gerenciais, graças a Deus, então, nós gestores podemos fazer alguma coisa para mudar essa satisfação e o comprometimento, né, consequentemente, o comprometimento do empregado dentro da empresa. É um tema bastante subjetivo, né? Então, cada sujeito vai perceber a satisfação de forma individual. E o que a gente percebe é que a satisfação, como a gente fica muito tempo dentro do trabalho, e o trabalho tem uma centralidade muito importante dentro da vida do sujeito, quando o sujeito diz que ele está satisfeito com o trabalho dele, ele está dizendo que ele está satisfeito com a vida dele. Né? Então, vocês vão perceber quanto tempo a gente fica dentro do trabalho ou em torno, né, fazendo atividades que estão em torno do trabalho. Então, eu tomo café, eu tomo banho para ir para o trabalho. Eu volto para casa e eu descanso para ir para o trabalho no dia seguinte. Então, diante dessa centralidade, a gente se preocupar com a satisfação do trabalho do sujeito, a gente está se preocupando com a vida dele. E trabalhar com satisfação é valorizar as pessoas ao seu redor, comunicar-se bem e criar laços de comprometimento e confiança. Então, essa frasezinha final é para dizer para vocês, olha, quando a gente se preocupa com a satisfação do nosso colega, ainda que eu não seja gestora, eu estou criando laços de comprometimento com aquela minha equipe, um laço de confiança com aquela minha equipe, que vai gerar muitos frutos benéficos para mim e para o outro. E aí, para a gente terminar, última perguntinha. Vocês estão satisfeitos com o curso de vocês? Sim? Não? Por quê? Conta o último comentário da aula de hoje, ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações? Coloquem no comentário do vídeo, curta o vídeo, continue seguindo a Tia Ju aqui no canal do Mundo de RH, tá certo? Então, beijo, muita gratidão pelo momento que vocês estão assistindo aqui o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não está sendo fácil, mas a gente vai continuar nessa luta, tá certo? Beijo!